Dentre essas histórias, existe uma muito interessante, que é quando o povo de Deus vai espiar a terra. É um momento, E um texto que vem em complemento a isso é citado em outros locais da Bíblia, mas de um complemento direto àquele momento, porque vocês, conhecendo a história, sabem que 12 espias foram levantados e saíram para então passar por toda a terra prometida e mapear a terra. E ver ali o que realmente a terra produzia, mas também identificar aqueles que seriam seus adversários, o quanto eles estariam fortificados, Enfim, eles foram fazer uma leitura, um mapeamento de toda aquela terra. Quando eles voltaram, 10 daqueles espias, eles trouxeram um panorama devastador a todo o povo. Não porque a terra não fosse tudo aquilo que Deus prometera ser, mas porque eles olharam, em primeiro lugar, as dificuldades que estavam entre eles e a promessa de Deus. Olha só, eles colocaram em relevância aquilo que seriam os pontos, aos olhos humanos, de dificuldade para eles. Então, eles agigantaram as forças dos seus opositores e eles relativizaram o poder do Deus que tinha tirado eles do Egito, com o braço estendido e com mão forte. Olha só. Mas 2 daqueles homens que foram espiar a terra, Caleb e Josué, eles se mantiveram firmes e fiéis à promessa de Deus. Se Deus se agradar de nós, nos colocará lá naquela terra. E Deus então viu que toda a congregação se contaminou, não pelos 2, e trouxeram um relato de bênção e de vitória, mas aqueles que trouxeram a incredulidade e a murmuração. E o Senhor então julgou aquela congregação e disse: todos dessa geração de 20 anos para cima perecerão no deserto, com exceção, obviamente, de alguns que são ali os levitas, e não fizeram parte, mas especialmente, eu digo especialmente porque poderiam estar fazendo parte desse contexto, Caleb e Josué. Então Moisés faz uma promessa, e o Senhor ratifica a Caleb, que ele possuiria a terra, ou a porção da terra que ele espiou. Os anos se passam, irmãos, porque Deus julgou e disse: vocês vão levar 40 anos no deserto. Muitos anos depois, 45 anos depois, nós vemos o complemento dessa história. Josué capítulo 14, versículo de 6 a 14. Vamos lá. O livro de Josué, esse homem de Deus, conquistador, um comandante. Mas nosso foco hoje vai ser nessa história de Caleb. Josué 14, de 6 a 14. Vou fazer uma leitura rápida aqui do texto, você acompanha, tá? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos atrás, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. E estou tão forte hoje,
como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverou em seguir o Senhor Deus de Israel. Olha aí. Quantos entre nós aqui podem afirmar que estão realmente empenhados em alcançar as promessas de Deus? Tem alguém aí? Empenhado em alcançar as promessas de Deus para a sua vida? Olha aí. E quantos podem também afirmar que realmente estão usufruindo de promessas que você já alcançou da parte de Deus? Tem alguém aí? Já alcançou promessa? Hein? Opa, glória a Deus. Graças a Deus que tem gente que já alcançou promessa. Eu pergunto, você já não casou? Não, casamento é uma promessa de Deus. Então você já alcançou a promessa de Deus aí, né? Agora, se você tem motivo para louvar a Deus, já é outra história, né? É bom que você esteja buscando por novas conquistas da parte de Deus. Por quê? Porque Deus, ele se revela como aquele que abençoa. Ele está comprometido em realmente abençoar aquele que o busca. Ele é galardoador, diz a sua própria palavra. A Bíblia também nos diz que nós devemos buscar, nós devemos bater, nós devemos clamar ao Senhor, orar ao Senhor, e o Senhor, ele se manifesta com resposta. Mas então a gente entra aqui, né, que é aquilo que vai nos linkar a mensagem dessa manhã. A questão é, você está preparado para alcançar e usufruir as promessas, as bênçãos de Deus para a sua vida? Eu acho que, de pronto, a gente sempre diz, não, tudo bem, que Deus mande, quanto mais melhor, não é verdade? Mas muitas vezes, queridos, nós estamos buscando, desejando coisas, as quais não estamos de fato preparados para ter o êxito na conquista dessas coisas e poder usufruir delas, desfrutar delas. Isso é muito comum. Em determinado momento de nossas vidas, nós começamos a pensar em coisas que queremos alcançar, conquistar, na bênção do Senhor, na força do Senhor. Às vezes a gente quer, pensa, olha, eu quero fazer uma faculdade. É assim ou não é? Isso é bom ou ruim? Claro que é bom. Mas não é incomum você lidar com jovens fazendo cursos de especialização ou buscando se encaixar dentro de alguma área, aí entram dentro de uma faculdade, alcançam o êxito, às vezes até de passar no vestibular, mas ali estão desencontrados. Por quê? Será que faltou uma preparação para poder lidar depois com essa jornada de preparação para profissionalização? Aí, puxa, não é isso que eu queria. Muitas vezes os seus corações também não estão preparados para lidar com os apelos de dentro de uma faculdade e se corrompem. Estão anuindo ali aqueles apelos mundanos, porque querem fazer parte de alguma coisa que para eles é relevante. O que faltou? O preparo. Em determinado momento das nossas vidas, nós estamos buscando o quê? Casamento, vamos nos casar, é uma bênção, claro que é uma bênção. Mas por que muitas pessoas se casam e se tornam infelizes? Elas não estavam procurando isso? Não é uma promessa de Deus? Por quê, João? Por que elas estão infelizes? Será que elas se prepararam para o que viria? Existe em nós um anseio por conquistas, mas nós temos um grande problema, irmãos. Nós muitas vezes não nos preparamos para aquilo que Deus tem a ser revelado para nós, tem a revelar para nós.
Nós não nos preparamos para o melhor de Deus, para as bênçãos, para as promessas do Senhor, para o futuro que Deus tem planejado para nós. E por isso, não sabemos administrar as vitórias que Deus nos dá. Eu olho a vida de Sansão. Sansão tinha um dom da força. O maior dom visível que já se viu em toda a história da humanidade. A força dele era algo impressionante. Um homem que prevaleceu lutando contra 1000 soldados filisteus. Os destruiu com a queixada de um animal. Então Sansão um dia, ele mata um leão rasgando-o ao meio. O leão avança contra ele e ele pega o leão e o rasga, tomado pelo Espírito do Senhor. Obviamente nós não estamos falando aqui de coisas naturais, né? Mas ele tinha este dom no seu voto de nazirado ali com Deus, e o dom permanecia sobre a sua vida. Então a palavra de Deus diz que ele teve uma grande vitória, porque aquilo podia ter causado a sua morte. Mas ele prevaleceu contra aquele adversário tão feroz, tão terrível que foi o leão. Mas o que Sansão faz? A Bíblia diz que ele sai, e outro dia ele passa por ali, na carcaça do leão, um enxame de abelhas fez uma colmeia e colocou o mel. E Sansão vai e toma do mel e toca naquilo que lhe era proibido pelo voto de nazirado fazê-lo. Tocar em cadáveres. E aquilo que foi uma bênção na vida dele, ele não soube administrar. E se torna o quê? Uma maldição. Assim muitas vezes somos nós. Preste atenção à relevância do que eu estou falando com você nessa manhã. Porque não é só alcançar. Temos que nos preparar para alcançar, sim. Mas temos que nos preparar também para usufruir a bênção do Senhor. Por que muitas vezes a gente está lidando com situações que não deveríamos estar lidando dentro de nossas próprias igrejas, como, por exemplo, casamentos fragmentados? Por que disso, irmãos? Por que tanto conflito? Por que tantas pessoas que estão perdidas, mesmo tendo a luz da palavra, mesmo sendo guiadas pelo Espírito Santo? É porque desprezaram o tempo da preparação. Será que nós só precisamos de fé para resolver tudo? Se fosse assim era muito bom, não é verdade? Vou administrar aquela empresa pela fé. Pela fé eu vou administrar aquela empresa. E sabe o que vai acontecer? Se você não se preparar para isso, você vai quebrar. E depois ainda vai dizer, por que Deus permitiu isso? Porque você não atentou à palavra do Senhor. Ele manda que você se prepare para tudo que vem diante de você. Olha esse texto, olha, veja só. Então, o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Tessalonicenses, ele fala algo que a gente pode aplicar a esse contexto. Ele diz, a Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção. Embora a integridade citada aqui seja uma integridade espiritual, ele está dizendo, você tem a responsabilidade de cuidar de todos os aspectos da sua vida para alcançar e desfrutar da promessa de Deus. O seu corpo, o seu espírito, não é verdade? É isso que ele está dizendo aqui. Olha só, então Caleb, voltando a ele levou entre o espaço de tempo que ele espiou a terra, que aquela terra conquistou o seu coração, e que ele recebeu uma promessa por parte de Moisés, e ratificada por Deus, 45 anos. E sabe por que 45 anos depois ele estava completamente preparado para isso? Porque ele se preparou de espírito, de alma e até o seu próprio corpo. E se nós não compreendermos que existe
a necessidade de nós nos prepararmos para o que Deus quer revelar em nossas vidas, para o que Deus tem para nós, para as conquistas de Deus para nós. Esses dias eu estava viajando com o João, a gente foi buscar um carro que o João comprou. É engraçado que na volta, carro tão tecnológico, mas a gente não sabia mexer na maioria das coisas ainda ali, não é verdade? Então, por quê? Às vezes a gente não mensurou e não entendeu que todas essas coisas, né, precisariam ser ali vistas e tal para usar. É claro que depois a pessoa vai, estuda, é uma coisa, né, mais fácil de se lidar. Mas é mais ou menos assim. Às vezes você entra na bênção que você tem buscado, mas e aí? Como gerenciar isso? Como viver isso? Como desfrutar disso? Isso pode se tornar uma coisa opressora à sua vida. Eu vejo pessoas que acertam na loteria, parece algo tão relevante, maravilhoso, né? Rapaz, o cara ganhou ali 30 milhões na loteria. Pô, é uma coisa assim, né? Um enriquecimento. A maioria dessas pessoas jogam tudo fora rápido. Por quê? Porque não desenvolveram uma cultura para lidar com isso. Um entendimento, a mentalidade não estava preparada para lidar com estas coisas. Às vezes as pessoas querem, é muito bom, você vê aqui, quem está aqui em cima, tocando isso e aquilo. Mas saiba que para esses meninos estarem aqui, com esses instrumentos nas mãos, é necessário uma preparação. Não adianta só querer. Se eles pegarem uma guitarra, Diário pegar uma guitarra, entregar na sua mão e disser, então sobe aqui e toca. Você não vai saber onde é o dó, como dar um ré, um lá. É necessário uma preparação, irmãos. E Caleb é um exemplo para nós. E muitas vezes nós não estamos alcançando coisas mais relevantes da parte de Deus, porque nós não entendemos o princípio da palavra e não nos preparamos para isso. E Deus não nos vai dar nada para nos decepcionar, não adianta. Você não pega algo que alguém não saiba lidar e entrega nas mãos. Você tem um filho de 2 anos de idade, você não compra ali um jogo de videogame sofisticado para ele jogar, porque ele vai pegar aquele controle, e sabe o que ele vai fazer? Pá, 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 porque é o tempo dele de fazer isso. É necessário que ele primeiro cresça e compreenda como usar, como administrar. Então nós estamos buscando coisas, almejando coisas, dizendo, oh, Deus me dá, eu quero, meu pai, isso e aquilo. Mas às vezes nós estamos, queridos, relativizando o quanto essas coisas, elas têm o seu próprio grau de complexidade para administrá-las. Imagina, acho que eu vou pegar Camilo, vou botar Camilo aqui 1 mês, para pastorear IB Paz aqui. Não, Camilo, para tu é bom, tu já não tem cabelo mesmo, aí não vai ter muita diferença. 45 anos! Eu fico impressionado, porque quando ele chega diante de Josué, e Josué não o buscou, ele buscou Josué. 85 anos de idade, e o cara estava ali, preparado para receber de Deus. Eu vejo jovens, que têm vigor na vida, que têm muitas coisas, mas não estão preparados para receberem nada de Deus. Eu vejo adultos, às vezes até anciãos, que não estão se preparando porque acham que seu tempo já passou. Olha para Caleb, 85 anos, e ele chega ali para dizer, eu estive por 45, eu estou aqui parafraseando obviamente, eu estive aqui durante 45 anos, me preparando para esse dia, para o dia em que eu pudesse vir reivindicar as minhas bênçãos, a minha vitória aqui, para mim, para minha casa, para meu povo, aleluias. Lembra da promessa? Estou preparado.
É o tempo de Deus na minha vida. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. 45 anos não foram jogados fora naquele deserto. E ele podia ter entrado ali, sabe, naquela mentalidade. Olha lá, vamos ver. Como que ele se preparou? Primeiro, ele mostra que se preparou fisicamente. E, obviamente, se a gente colocar nesse tripé aqui a relevância, a gente pode dizer até que esse seria um aspecto menos relevante. Mas não subestime isso não. Não subestime isso não, porque muitas vezes nós deixamos de cuidar daquilo que é tão relevante como a nossa saúde e não temos depois a condição de desfrutar do que Deus nos entrega, do que Deus nos dá. Então nós precisamos cuidar desse aspecto. Ele disse isso aqui, eu estou tão forte hoje. E sabe que ele estava dizendo isso? Ele não estava dizendo isso, obviamente, que ele tinha a mesma força que com 40 anos de idade. Mas ele estava dizendo que ele se preservou para este momento, ele se guardou, ele trabalhou no seu próprio corpo. Às vezes a gente não liga para essas coisas, não é verdade? E aí não tem saúde para desfrutar a vida quando chega numa época de aposentadoria, ou do que quer que seja. Eu vejo às vezes jogadores com tanta capacidade. Olha para Ronaldinho Gaúcho. Cara, rapaz, o cara joga, o cara com a bola é uma coisa extraordinária. Poderia ter jogado mais, mas não deixou, não é verdade? A bebida, as farras, ele não preparou. E ele não pôde, talvez, desfrutar mais daquilo que é um talento que Deus lhe deu. E quantas pessoas a gente vê às vezes, agir assim? Você precisa cuidar daquilo que Deus lhe deu. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Paulo chega a dizer, se você destrói o templo do Espírito Santo, o Senhor também te destruirá. Ele está aqui aplicando, uma grande relevância a isso. Envelhecimento é uma coisa natural na vida, mas nós precisamos nos preservar se nós queremos ser relevante por mais tempo nas coisas de Deus, irmãos. Se nós queremos alcançar e desfrutar por mais tempo, então cuide da sua saúde, porque você pode chegar à terra prometida e não poder desfrutar dela. Hoje eu vejo pessoas estressadas e buscando mais estresse para a sua vida, buscando mais, cargas para a sua vida, buscando mais peso para a sua vida. Então aí eu vejo Edson ali, e disse para mim, uns dias atrás, pastor, eu vou me aposentar e cuidar das coisas do Senhor. Olha aí, eu falei, rapaz, esse rapaz recebeu o Espírito de sabedoria da parte de Deus, viu? Que coisa boa, coisa maravilhosa, hein, Edson? Então, irmãos, ele procura preservar a sua saúde. Que tal você pensar nisso? Fazer um compromisso com sua saúde. Você observar um pouco mais a necessidade de um exercício, observar um pouco mais essa diminuição de certos alimentos, não é? Ou talvez comer melhor, fazer atividades, enfim. Mas eu quero avançar, então, para essa segunda parte. Eu atribuo até mais relevância, porque é uma área tão importante e tão atacada por Satanás. Durante 45 anos, Caleb, ele se preparou mentalmente. A sua mentalidade foi cuidada. Deixa eu compartilhar algumas coisas com você. Caleb fortalece a sua mente. Ele não se deixou contaminar com aquela geração de murmuradores e não deixando que decepções passadas o afetassem e determinassem seu futuro. Por exemplo, quando ele chega à terra da promessa, ele tinha 40 anos. Ele foi totalmente fiel a Deus. Ele espiou a terra, ele creu no poder de Deus de introduzi-lo na terra. Ele fez tudo certo, gente. Mas ele volta. E ali alguns incrédulos contaminam o povo, e o Senhor sentencia esse povo a ficar 40 anos no deserto. Agora,
eu pergunto a você, Deus disse a Caleb, mas você, Caleb, vai entrar na terra da promessa hoje, por sua fidelidade. Deus disse não. Ninguém vai entrar na terra da promessa. Isso fez com que ele ficasse 45 anos. Isso poderia ter gerado uma decepção e poderia ter impedido que ele continuasse fiel à promessa e se preparasse para a promessa. Isso nunca vai acontecer. Eu nem devo estar vivo daqui a esse tempo. Não, ele não se frustrou. Sabe por quê? Porque Caleb era um homem de fé. E ele sabe que homens de fé não vivem para o momento, mas sabe que o que vai se revelar no futuro ainda é maior. Ele acreditava na promessa futura, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. É a convicção de que vamos alcançar aquilo que não estamos vendo. Se Deus tem uma promessa para mim, não importa o que eu veja agora, eu verei a bênção do Senhor, a vitória do Senhor na minha vida. Ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém, irmão. Deus está trabalhando em todas as coisas. Ele disse no versículo 9, Moisés então jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Então ele começa a enxergar a vitória que estava à sua frente. Ele começa a ser movido pela fé e não pela vista, porque a nossa visão alcança o aqui e o agora, o presente, mas a visão da fé alcança o futuro. Ela alcança o que os olhos naturais não alcançam. Então a sua vida não é determinada por este momento. E Caleb compreendeu isso. Ele disse: a minha vida não é determinada por isso. O que eu tenho para alcançar, eu alcançarei. O que eu tenho para conquistar, eu conquistarei. O que eu tenho para viver e desfrutar da paz de Deus, eu o farei, se eu permanecer firme ao Senhor. Então o meu negócio é me preparar para isso. E como é que ele faz? Ele não se vitimiza. Ele não se sente o mais ofendido dos homens, nem se tornou uma pessoa amarga. Isso porque não havia ressentimentos no seu coração. Uma quantidade muito grande de pessoas estão ressentidas com Deus. Por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que fosse desse jeito? Ele não tinha esse tipo de ressentimento, porque o ressentimento é uma âncora que nos impede de avançar, que nos impede de alcançar as vitórias de Deus. Às vezes o ressentimento nos amarra naquela posição ali. Ele não nos permite preparar-nos para as novas conquistas. O ressentido é alguém que está preso ao alvo do seu ressentimento e não avança para lugar nenhum. Ei, ressentido! O Espírito Santo quer curar o nosso coração nesta manhã, para que você avance. Então, nós precisamos vencer isso, sair da prisão que o ressentimento traz à nossa alma, e consequentemente, se a tua mentalidade é a mentalidade de alguém que está magoado, que está ressentido, que está ferido, então esta pessoa, ela está presa a uma situação passada. Corado, ela não vai, ela não avança. Eu desafio você a olhar para qualquer pessoa ressentida e ver se ela está avançando na vida. Pode pensar nisso, olhar para isso para ver. Às vezes quando muda em uma área ali, mas a vida, de uma forma geral, ela é travada, porque não se libertou desse ressentimento. Ele não desanimou. Estou andando um pouquinho mais rápido aqui por causa do tempo. Ele não desanimou, mas esperou com paciência o tempo da sua vitória. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode fazer do tempo um aliado ou um inimigo seu. O tempo por si só, ele não é nada. As pessoas dizem: o tempo cura. O tempo não cura nada. Se você usar o tempo em favor desta situação adversa, ele pode te curar. Mas se você não usar, ele não vai curar. Ele pode até piorar a ferida. Ele pode até piorar a dor. O tempo não tem poder, João, a não ser que ele seja usado. E nós precisamos compreender isso. As pessoas que veem o tempo como seu aliado,
o usam em seu favor, até chegar o tempo que Deus te exalte na sua luta. Se prepare para conquistar e desfrutar. Então veja e usufruir da bênção de Deus. Como Caleb usou o tempo em seu favor. Ele disse: eu ainda posso me preparar melhor para aquilo que Deus tem para mim. Então você está esperando aí um novo emprego, se prepare para ele, use o tempo em seu favor, se capacite mais. Se você está se preparando para o casamento, se capacite mais para isso, para viver segundo o entendimento da vontade de Deus para a sua vida conjugal. Se você está se preparando aí para uma cura, oh Deus vai me curar, Deus vai me curar, então se prepare já com um grande louvor nos seus lábios para glorificar a Deus. Se você está se preparando para ingressar numa faculdade, se prepare para isso, para multiplicar a sua célula, quem sabe, se prepare para isso, vai ser algo grande, vai ser algo maravilhoso da parte de Deus. Então se prepare, use o tempo em seu favor, porque quando nós deixamos o tempo correr, e dizemos o tempo pode resolver, o tempo não vai resolver os teus problemas, o tempo não vai mudar a tua realidade, só se for para pior. Senta ali e não faz nada, para ver se algo vai mudar na tua vida. Você vai envelhecer e vai continuar com os problemas se potencializando na sua vida. Você precisa aprender a usar o tempo em seu favor, e muitas pessoas não sabem disso. Sabe o que acontece? Quando não usamos o tempo em nosso favor, muitas vezes nós colocamos o tempo contra nós. Porque se Deus nos dá o tempo para buscarmos a restauração, a cura, sabe, a libertação, a salvação, e a gente então vai buscando e se preparando para alcançar essas coisas, o tempo está agindo em nosso favor. Mas se a gente senta, o profeta Jeremias, ele diz: passou a cega, findou o verão e não estamos salvos. O tempo não agiu em favor daquela geração rebelde em Israel, dos tempos do profeta Jeremias. O tempo não agiu em favor da reconciliação deles com Deus. O tempo não agiu em favor do abandono dos pecados, do arrependimento. O tempo não agiu em favor da bênção de Deus em favor deles. Sabe por quê? Porque eles não souberam usar o tempo para o bem deles. Não enxergaram no tempo uma oportunidade de crescer. Não enxergaram no tempo uma oportunidade de amadurecer. Uma oportunidade de desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais fiel com Deus, de se colocar à disposição e ser uma bênção onde estavam. Eles simplesmente deixaram o tempo passar. E quando nós deixamos o tempo passar, o tempo potencializa o que já há. Então, se há uma enfermidade, o tempo passa e você não cuida, o tempo vai curar? Não. Talvez piore muito. Tem pessoas que estão doentes. Eu estou falando aqui principalmente coisa da alma. E dizem: o tempo passa, depois esquece. Quando houve um incesto na casa de Davi, e Aminon havia violentado sua meia-irmã Tamar, Absalão se revoltou com aquilo. Absalão era irmão de Tamar, irmão de pai e mãe, e ele esperava uma atitude do seu pai, que não houve. E ele desenvolveu no seu coração uma mágoa tão profunda pelo pai e pelo seu meio-irmão. Então ele desenvolve um plano para matar o seu meio-irmão. E ele o executa e mata o seu meio-irmão. Ele foge para um reino próximo, em que o seu avô era rei. Ele passa lá um bom tempo. Talvez, se pensasse, o coração de Absalão está sendo sarado. De jeito nenhum. Ele volta, ele tem uma estratégia para isso, eu não vou entrar em detalhes. Usa Joabe, né, e volta para Jerusalém. Mas o seu coração não sarou por isso. Se mantém afastado do rei por algum tempo ainda. E depois ele
encontra um caminho de reconciliação com o rei seu pai, mas o seu coração não foi sarado por isso. E ele leva mais alguns anos, mesmo ali na corte do seu pai, fomentando uma rebelião contra o próprio pai. E todos os dias, durante muito tempo, ele ia para a porta da entrada da cidade. Quando as pessoas vinham trazer as causas dela para o rei, ele chamava, beijava aquela pessoa, beijava, sabe, aquele beijinho carinhoso. Dizia, qual é a tua causa? A pessoa dizia, eu vou trazer para o rei aqui, a pessoa lá matou meu animal, não quer me pagar. Aí ele dizia, a tua causa é justa, pena que não há quem julgue. O rei não vai se importar com isso. Ele está preocupado com outras coisas. E a Bíblia diz que com isso, Absalão foi conquistando o coração do povo. Sabe por quê? Porque o tempo só piorou o seu estado emocional. O ódio estava ali. Agora ele precisava destruir o seu próprio pai. E ele fomenta toda essa rebelião. Ali, as portas da cidade. A gente pode dizer assim, debaixo dos olhos do rei ali, né? E um dia ele dá o golpe definitivo na mente dele. Só que ele não contou com uma coisa. Ele não colocou Deus nessa equação. E Davi era um homem de Deus. Não perfeito, mas um homem de Deus. E quando ele persegue Davi, Davi foge. E ele consulta os seus sábios por um bom conselho. Perseguimos Davi ou não perseguimos Davi agora? E ali um dos conselheiros, que era conselheiro do seu pai, mas já tinha uma revolta contra Davi, Aitofel, disse a ele, vamos perseguir agora, que a gente vai pegar ele fragilizado e vamos destruí-lo. Mas Davi tinha infiltrado alguém na corte, que também era um conselheiro, e disse a Absalão, você sabe como seu pai é herói de guerra. Se você o persegue agora, ele como animal ferido, ele vai se defender com todas as forças. Deixa ele se aquietar primeiro. Isso aí mudou a mente de Absalão. Absalão disse, não, esse conselho é melhor. Naquela hora, Aitofel entendeu que Deus estava agindo contra a vida de Absalão e se enforcou. Ele já antecedeu o que ia acontecer. Absalão se prepara e vai para a guerra contra Davi. Ele e seu exército todo fulminado. Até ele, a quem Davi tinha dado uma ordem direta, não façam mal ao jovem Absalão. Mas Joabe não perdeu tempo e o traspassou com uma lança. Brincadeira? E eu te pergunto, o tempo tem poder para te sarar? Não. Diga quem está do seu lado, o tempo não é remédio. Aprenda a usar o tempo em seu favor. Ele esteve, e agora eu volto a Calebe aqui, todo o tempo com aquela geração que pereceu no deserto, mas ele não se contaminou com a mentalidade deles. Você sempre vai ter uma escolha de dirigir a sua mentalidade para abraçar o que é espiritual ou o que é carnal. Sempre. Todos os dias nós somos colocados diante desse desafio. Eu posso ter a decisão de fazer segundo a vontade de Deus, ou eu posso ter a decisão de fazer segundo a minha própria vontade. Todos os dias. Mas para você se preparar para o que é de Deus, você não pode escolher a sua vontade. Você precisa escolher a vontade de Deus. E ele teve um desafio constante ali. Qual foi o desafio? De conviver com murmuradores, críticos, rebeldes,
Pessoas que não tinham a expectativa de algo maior à frente, estavam sentenciados. Eles não tinham essa expectativa. Então pronto, acabou. Mas Caleb tinha. Escuta o que eu vou dizer para você. Não anda com gente que não tem expectativa em Deus, que vai contaminar a sua mente, que vai contaminar a sua visão. E muitas vezes a expectativa, a pessoa tem, não é a expectativa do propósito que Deus tem para você, mas é do propósito que Deus tem para a vida dela. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai querer te puxar para essa visão, e matar a visão que Deus colocou no seu coração. Muito cuidado com isso, irmão. Tenha muito cuidado com isso. Deus tem um propósito para você, para sua família. Foca nisso. Deus tem um propósito para você estar sendo, sabe, cada dia mais lapidado, usado, abençoado no reino do Senhor. Mas pessoas que estarão à tua volta, muitas oportunidades, elas quererão influenciar você para desvirtuar você do propósito. Imagine, João, você convive com uma congregação de pessoas que não tem uma expectativa de alcançar o que você tem. Sabe o que elas vão dizer? Paz, entra aqui, vem cá, nós estamos indo em outro caminho. O que nós queremos é o aqui e agora, nós não estamos olhando para nada no futuro. Você não. Você tem promessa de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja. Se foca nisso. Trabalha com intencionalidade. Não seja como os tolos que dão murro no ar. Paulo não usa, né, essa figura aí do pugilista, não é verdade? Para trazer um exemplo. Paulo não diz, não lute como quem dá murro no ar. Tem um alvo, um objetivo. Não perca o seu tempo. Tem muita gente que não tem nada na cabeça, não está buscando nada, nem está objetivando nada da parte de Deus. Não se alie a essas pessoas. Querem tirar você do propósito do Senhor. Olha para Jesus, Ele é teu alvo. Olha para Ele. Há tanto que o Senhor quer fazer na tua vida. Cuidado com essas influências. Cuidado com essas influências, irmão. Essa era uma congregação difícil, rebelde, maldizente. Mas quando somos íntegros, nada nos contaminará. Nós temos muitos problemas no nosso meio evangélico, não temos muito problema? Temos muitos problemas. Que nem todo mundo que é de Israel é de fato israelita, diz a palavra. Nem todo mundo que se diz ser crente tem nada de crente. Às vezes, muitas vezes, vem até enviado pelo diabo. Nós temos muitos problemas, mas nós não vamos deixar nos contaminar com essas coisas, com essas falsas doutrinas, com esses falsos mestres, com essas falsas influências, não é verdade? Com estes falsos conceitos indicativos da presença de Deus. Ai, que grande mover do Espírito de Deus, sei. Me engana que eu gosto. Eu conheço a voz do meu Senhor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu conheço a voz do meu Deus. E não vou fugir disso. Também Ele se preparou espiritualmente. Acima de tudo, Ele se preparou espiritualmente. Ele não se contaminou com a incredulidade, a murmuração de muitos naquela congregação. Porque Deus não se agrada dos incrédulos. E Deus, Ele aniquila a voz dos murmuradores. Irmão, nunca tenha uma boca para murmurar de Deus. Porque isso é horrível. Murmurar do que Deus lhe deu. Preste atenção. O Senhor tira esse povo escravizado, subjugado, uma mentalidade ali, né? Deus vai mudando, tirando. Leva este povo a uma terra deleitosa. Deus operou uma libertação na terra do Egito.
a maior nação da época, a mais fortalecida, traz à beira da terra da promessa, e quando chegam ali, eles olham para aquela terra e dizem: a terra aqui devora os seus habitantes. Essa terra aqui, isso não presta para a gente não. Cara, Deus nos tirou do mundo muitas vezes, nos trouxe à igreja, nos lavou com o sangue de Jesus, perdoou os nossos pecados, nos deu um novo nome, uma nova identidade, uma nova família. E tem muita gente que ainda critica. Eu não estou dizendo críticas de coisas que são erradas. De igreja. De igreja, esse negócio aí. Né? Como é que pode? Critica a sua própria congregação, aonde come espiritualmente, onde tem crescimento da parte de Deus. Cuida da tua fé para tu alcançar o que Deus tem para você. E Ele cria que se Deus estivesse com ele, a terra seria conquistada. Se você mantém a presença de Deus na sua vida, através de uma vida que dignifica o Evangelho e a glória de Deus, você vai conquistar tudo que Deus tem para você. Não importa o que você esteja vendo hoje, o que importa é o que Deus tem determinado para a sua vida, porque em Cristo somos mais que vencedores. Vamos nos colocar em pé, queridos? Amém?